está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Com a graça de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, estamos nós aqui reunidos mais uma vez, humanidade da terra e a humanidade do céu, na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Na igreja familiar número 1 da religião divina, sob a responsabilidade do casal Paiva-Neto. Contando com a presença amiga e fraterna dos que aqui se encontram e de vocês que em casa, no carro, na internet, em toda parte, nos privilegiam com a sua atenção. Humanidade da terra e humanidade do céu. Já dizia o saudoso irmão Alziro Zarur que o segredo do governo dos povos consiste em unir a humanidade terrestre à humanidade celeste, sob a luz do mandamento novo do Cristo, constante do seu Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se mantiverdes o mesmo amor que eu tenho por vós. Pois não existe amor maior do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Ora, meus amigos e irmãos, sob as bênçãos deste mandamento de Jesus, nosso Senhor, sob a proteção do Pai, do Filho, que é Ele mesmo, e do Espírito Santo, almas benditas, luminosas, que formam, entre outras, a gloriosa falange de São Francisco de Assis, o patrono da Legião da Boa Vontade, a gloriosa falange do Dr. Bezerra de Menezes, as guerreiras falanges dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos das Índias, das caboclas, das pretas velhas, e ainda, referentemente, a gloriosa falange do nosso querido amigo Dr. Bezerra, os enfermeiros, as enfermeiras, as assistentes, os assistentes, os padioleiros, os responsáveis pela higiene
dos ambientes onde eles atuam, no mundo invisível e no mundo físico, e até mesmo lembrando os animais que existem no mundo espiritual e que cuidam da proteção desses espíritos corajosos quando se dirigem aos umbrais da terra para buscar as almas daqueles que lá chegaram a um grau de recuperação dos erros praticados no mundo, umbral, purgatório. Aqueles que estão a ponto de merecer serem levados para os postos de socorro que os espíritos de luz colocam nas ambiências das trevas, porque socorrer é a caridade de Deus, que começa no mundo espiritual. E saudando as mulheres do mundo invisível, ainda invisível, porque os mortos não morrem, e as terrestres, e as crianças, os vovôs e as vovós da esfera dos espíritos, e agradecendo a presença do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, cujo nome e cujas palavras estão caminhando pelo mundo, também nas nossas publicações, como as do irmão Flecha Dourada, que igualmente nos glorifica com seus ensinamentos nos nossos livros. Nós nos reunimos aqui em prol da paz, tão ameaçada nos tempos que correm. Eles, os espíritos, são os nossos anjos guardiães, as almas benditas. E como eu disse ao meu querido irmão Walter Periotto, há tantos anos, há mais de 20 anos, não se pode fazer revolução mundial dos espíritos escondendo os espíritos. Esse é um modo de pensar que deve ser respeitado e seguido pelos tempos afora, pelos cristãos do novo mandamento. Não se pode fazer revolução mundial dos espíritos escondendo os espíritos. Isso é glória para aqueles que trabalharem pelas eras com os espíritos de Deus. Com estas palavras damos por iniciada a nossa reunião de hoje, colocando nossa alma, nosso coração, nossa mente, nossa saúde, nossa vida na segurança das seguras mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus amigos da terra e do céu. Deus está presente e Jesus vive agora e sempre em nossos corações. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo,
porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Não pode haver maior satisfação que essa. Ter a caridade de Jesus. E como afirmou o nosso querido irmão Flecha Dourada, por intermédio do sensitivo legionário da boa vontade de Deus, Chico Perioto, caridade é sinônimo de justiça. É a grande lição que vai ficar na humanidade, prossegue Flecha Dourada. Quem não compreender isso, como poderá sobreviver a tantas coisas que vão ocorrer neste mundo? A questão é respeitar Jesus. Jesus, no mundo espiritual, lá do seu reino elevado, manda fazer, fazer, fazer. Aconselha perseverar até o fim. Mas se a pessoa para no meio do caminho, deixando, ele também diz, e diz assim: chega! E quando Jesus diz chega, é porque chega mesmo. Ele respeita o livre-arbítrio das criaturas, mas a lei de Deus é para ser cumprida. Cada um faz a sua escolha, mas a espada flamejante do arcanjo vem descendo do céu. E isso é grande benefício que o mundo espiritual oferece ao mundo. Porque caridade e justiça são a mesma coisa. Esse mundo é de quem? É de Jesus. Se ainda provisoriamente se encontra nas mãos de espíritos trevosos, isso é fato passageiro. Muitos desceram à terra para cumprir missões, mas deixaram de fazê-las, conforme o prometido lá em cima. E hoje no mundo não se entendem. Jesus não aceita isso. A chave é a caridade. Quando vier a justiça, e a caridade é e será sempre eterna. Caridade e justiça, prossegue Flecha Dourada, são a mesma coisa. Alguns ainda pensam assim: ah, isso aqui é caridade, isso aqui é justiça. Não! Justiça e caridade são a mesma coisa. É que há fases diferentes da caridade. E o umbral é uma fase diferente da caridade. Sim, é fácil de entender o que ele diz, porque se a pessoa comete erros e erros não se emenda, a repreensão de Deus tem que comparecer para despertá-la. Prossegue Flecha Dourada. Quanto mais a religião de Deus pregar a existência do mundo espiritual, mais ajudará o esclarecimento das massas, a ponto de elas poderem compreender
as coisas que estão acontecendo no mundo. Por isso é tão importante, sempre no ar, na super rede Boa Vontade de rádio, na Boa Vontade TV, essas coisas espirituais. A leitura dos livros do Dr. André Luiz, que o senhor vem realizando, muito importante, sempre, sempre. Porque continua sendo um grande problema no espaço receber tanta gente que, após desencarnar da sua vida material na Terra, chega aqui, deste lado da existência, e não sabe nada das coisas espirituais. Mas agora existem também aqueles que querem ignorar essas coisas. Aí se entrega a Deus essas criaturas. Pregar essas verdades, como faz a religião divina, é como tomar vacina contra o mal. É a mesma coisa. É proteção. Querem viver sob a proteção divina? Comecem tudo pelo espiritual, não é o contrário. E o que está ocorrendo na Terra já foi previsto há muito tempo. O mundo perdeu seu controle. A humanidade colocou-se sob o fio da navalha. Não é o poder do mundo que sustenta quem quer que seja. E Jesus vai mostrar isso a toda a humanidade. Quem dá condições ao ser humano é Deus. A mensagem prossegue. Mas é que eu estou notando a presença do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Vamos ouvir o nosso grande amigo. Evolução mundial dos Espíritos de Deus. Os mortos não morrem. O destino de cada criatura humana, que quer o esclarecimento das coisas espirituais, é mais rico que todas as riquezas da terra, que são passageiras. Vamos ouvir o nosso querido irmão Bezerra de Menezes. As revelações do mundo espiritual, das leis que regem espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Permanecem intocáveis aos olhos de Deus. Lutamos
contra a ignorância dos assuntos do etéreo, contra o medo de descortinar o campo da espiritualidade. E por séculos e milênios, missionários descem em revezamentos, trazendo o conhecimento da maioridade dos tempos. E assim a humanidade continua a evoluir incessantemente. Trabalhamos pela uniformização dos sentimentos, pois sabemos que os variados pensamentos das diversas convicções trazem embates de todas as formas, de baixo para cima e de cima para baixo. Humanidade médium, humanidade sensitiva, humanidade vidente, humanidade clarividente, humanidade. É tempo de pensar no tempo de Deus. O precioso patrimônio ofertado a cada um dos seres pela criação excelsa. Homens, mulheres, jovens, crianças e demais reinos existentes, todos espíritos em busca do crescimento e do progresso servidor. Nossos sentidos se completam quando encontramos o sentido da vibração maior que rege nossos tons dos vasos físicos e espirituais. Ao trabalharmos na harmonização e no controle
buscando o equilíbrio permanente de nossos pensamentos, portanto, de nossos sentimentos, de nossas palavras, consequentemente de nossas ações. Damos passos primorosos no entendimento do chamado viver. Na contínua peregrinação dos espíritos de luz, na quarta revelação, novamente falamos às famílias do Brasil, às famílias da humanidade, aos que formam a coletividade bendita que constrói territórios férteis, corações iluminados e posturas com os máximos valores pertinentes à criação divina. É hora de curarmos as chagas que extrapolam o controle de nossos vasos, muitas vezes ardentes. Não somente as chagas na matéria, mas principalmente as chagas psíquicas, que somente aquele que está no céu pode avaliar na calada da noite. Com muita honra, manifestamos na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, falando pela super rede boa vontade de comunicação, super rede do amor universal, super rede da solidariedade ecumênica e, portanto, agregadora. No lar do nobre irmão maior Paiva Neto, a presença do novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. É o aconchego necessário, capaz de fluir felicidade àqueles que desejam a paz, a união
e a fraternidade legítima. Uma poderosa corrente universal comanda os polos da Terra e do espaço, permeando o templo da boa vontade, o templo da paz, o templo dos Espíritos de Deus na Terra. É hora de curar os males que assolam as populações de toda a humanidade. Trabalhamos incessantemente na conquista de novos territórios dos sentimentos humanos e espirituais. Ao adentrarmos cérebros e corações, atingimos a grande conquista que Deus espera de todos os seus filhos, filhos amantíssimos. A conquista do Espírito Eterno. Querem crescer material e espiritualmente. Vislumbrem em suas vidas o encontro com Deus por intermédio de ações nobilíssimas que a quarta revelação proporciona aos de fé, aos de esperança, aos de boa vontade mundial. Não deixaremos jamais qualquer pedido sem resposta. E a força pessoal dos anjos guardiães não somente daqueles que possuem grandes responsabilidades, mas de todos os distintos filhos de Deus, povos inteiros que compreendem o sentido da chama ardente do amor divino. Tudo e todos serão eternamente amparados, mesmo quando das dificuldades que assolam seus destinos e balançam suas vidas, muitas vezes ocasionando
a tristeza na alma, a dor no coração. Queremos apresentar aos ilustres irmãos que nos honram pela audiência que se propaga pelas ondas hertzianas a divina causa da espiritualidade, que não abandona, não foge, não se desespera, porque sabe que Jesus caminha adiante. Meus irmãos, meus queridos amigos, a palavra do Cristo de Deus ressoa materializada do Evangelho bendito, transportado aos livros perenes e imortalizam a cristandade, por nosso irmão maior, Paiva Neto. Estudemos o livro As Profecias Sem Mistério. Aprofundem seus conhecimentos acerca dos fatos previstos neste livro sagrado. A Jerusalém celestial vem descendo, e as trombetas de Deus soando, e os anjos cantando. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E com ele vem o verdadeiro poder. E com ele vem a verdadeira glória. E com ele vem a verdade bendita. Sejamos humildes, mas combativos, lutando pela expansão dos preceitos celestes, unindo os campos diferentes e necessários no debate universal, juntando todas as correntes
que pregam o amor, que pregam a paz, que pregam a fé nos valores maiores e, portanto, reconhecem Deus. Abracemos nossos irmãos materialistas do bem, que propagam suas convicções solidárias, legítimas, universais. Não esqueçamos que as revelações prosseguem. E a quarta revelação indica que o caminho novo é o caminho da paz universal, que não é construído por massacres, por hostilidades ou por poder insano. A espiritualidade desce a cada dia, se aproxima de cada um daqueles que desejam receber a fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Sejamos atentos às revelações. Oremos por nosso Brasil e pela humanidade, fortalecendo a instituição chamada ser humano, a organização chamada família, porque os povos de toda a terra sentirão a necessária convivência dos polos diferentes, porque assim é a cultura de Deus, porque assim é a universalidade dos Espíritos. Irmãos guardiães, irmãos médicos do espaço e médicos da terra, que partem em caravanas no auxílio direto das comunidades suplicantes. Os respeitos, as considerações, certos que todos aqueles que aqui promulgam o Espírito da Verdade sentirão o crescimento de suas vidas e trabalharão por elas, dando ainda mais seus sentimentos elevados no progresso da humanidade. Em especial, que saúde venha redobrada à família de nosso irmão maior, Paiva Neto, que cede o núcleo familiar número 1, que em cima denominamos núcleo dos espíritos número 1, aos trabalhos e
disseminação das ideias e dos ideais do Cristo na Terra. Vibrar no amor é uma conquista que não tem preço. Sejamos fortes, firmes e presentes na convocação que desce do mundo espiritual. Os irmãos que entram na faixa vibratória dessa gente do espaço bendita sentem as transformações visíveis em suas vidas. Passam a ser inatingíveis. Conseguem suplantar os óbices perturbadores que a matéria infelizmente impõe. Espíritos amigos, aqui reunidos no espaço e na terra, minha saudação. Irmão Maior Paiva Neto, minha eterna homenagem. Viva Jesus! Viva Jesus! Muito obrigado ao grande espírito Bezerra de Menezes. E com a sua generosidade sempre nos enaltece. Mas apenas cumprimos nosso dever. Cada um de nós aqui cumpre o seu dever. E é dever nosso proclamar que Jesus é uma escola viva de libertação. Para os homens e as mulheres na terra e para os espíritos no espaço. Evolução mundial dos espíritos de Deus. Fato mais importante dos últimos tempos. E como ocorre sempre, a história o prova, com os acontecimentos que provocam reais transformações, os contemporâneos demoram a entender. Às vezes tem que passar uma geração para que os primeiros frutos sejam realmente colhidos. Mas agora os tempos chegaram. Jesus, que é uma escola viva de libertação, afinal de contas, ensinou a nós que somente conhecendo a verdade de Deus poderemos ser libertados. Por isso ele ensinou, e o irmão Zarur resolveu chamar de fórmula urgentíssima, que devemos procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Meus irmãos, meus amigos, vamos orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus desce à terra, conforme profetizado no Apocalipse. E haverá um só rebanho para um só pastor, o Cristo. E todos aqueles de bom coração, de boa alma, religiosos e ateus, irmãos lembrados pelo Dr. Bezerra de Menezes, em sua palavra tão amiga, tão amorosa, serão reunidos, porque Deus nos criou para que vivamos no seu bem. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Que cada um, nesses momentos finais da cruzada do novo mandamento de Jesus, no lar, na igreja familiar número 1 da religião de Deus, faça o seu pedido, vá mais além, transforme em realidade o seu pedido justo, porque ensinou Cristo: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E não nos esqueçamos do que disse o irmão Zarujo. A religião do amor universal é obra de Deus e é um compromisso que não se repetirá, mas que não cessa nem com a morte. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho.